o áudio. Olá, Olá, meu amigo Orlando Silveira. tá Muito ouvindo? bem-vindo aqui a esse ambiente da Táxi Prático. Táxi Prático, mais uma vez, saindo aqui na frente com essa live para tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos. E é claro que nós não poderíamos deixar de convidar um grande especialista em imposto de renda, empresário da área de contabilidade aí, proprietário da Office Contabilidade, proprietário aí da Táxi Prático, professor, escritor, dono de. Depois, quando chegou mais 10 empresas, eu perdi já a noção de quantas empresas o homem tem. O currículo é gigantesco, muita experiência. Então, esse daí é nosso amigo, colega Orlando Silveira. Seja muito bem-vindo. Se quiser aí começar falando alguma coisa, Orlando, fique à vontade. Não, boa tarde. Eu queria também apresentar você, né? Daniel Salles, diretor da Avançado, também sócio da Táxi Prático, professor, instrutor. E o maior especialista aqui é ele, né? Todos vocês sabem que a posição aqui está trocada. Que era para ficar aí em cima fazendo as perguntas, era o Orlando e o Daniel respondendo. Mas quem já trocar ideia, Daniel, e aprender cada vez mais, porque nós sabemos que ninguém sabe tudo, né? Nós estamos cada dia mais buscando aprender. E quando a gente participa de uma live, ou de um treinamento, qualquer coisa, ou como palestrante, ou então como aluno, a gente está sempre aprendendo, né? E isso é o que é mais importante. E agora chegou a época de imposto de renda, lógico que a gente não mudou muita coisa, mas sempre tem aqueles gargalhos que a gente tem umas dúvidas, né? E eu queria abraçar a todos que já estão aqui conosco, né? Começamos agora, já estamos com mais de 50 pessoas. E um abraço a todos vocês. E vamos lá, Daniel. A gente teve um cuidado, pessoal, de perguntar lá na caixinha, né? Para que as pessoas fizessem algumas perguntas. Foi assim, Daniel? Pois é, e para minha surpresa e super agradável, né, choveu de perguntas, dúvidas, e eu pensei, Orlando, sinceramente, as dúvidas iam ser assim, coisas mais simples, mas olha, dúvidas bem, viu, focadas mesmo. Então, essa época que o contador fica, né, meio que perturbado do juízo, né, de tantas dúvidas, de tanta gente procurando, e nós estamos aqui exatamente agora para tentar ajudar aquelas pessoas que têm algumas dúvidas, que têm menos experiências, e mesmo quem tem muitas experiências, às vezes chega a alguns assuntos que tem dificuldade. E aí eu vou começar aqui a primeira pergunta, bem interessante, viu, Orlando? Ele diz o seguinte, a primeira dúvida aqui que surgiu na nossa caixinha. Boa tarde. No que tange o aumento capital social? Minha empresa teve lucro contábil e efetuou o aumento capital. Pergunto, devo baixar o programa GCAP 2023 e informar? Aí ele até dá o exemplo que o capital atual era de R$ 4.000 e o novo capital passou a ser R$ 100.000. Ele disse que também está fazendo aqui um aditivo. E aí, meu amigo? É. Nosso entendimento é que aí não tem ganho de capital, né? Vai ter foi distribuição de lucro, né?
como ele vai fazer a distribuição de lucro, lançar lá em rendimentos isentos e vai justificar esse aumento de capital. E aumenta as cotas deles com a distribuição de lucro, né? Isso. Perfeito. Então, esse é um caso, concordo com o Orlando aqui, que não se deve... o aditivo, obviamente, deve ser feito, né? Fazendo um aumento de capital com a incorporação dos lucros, né? Da empresa. E logicamente, esse aumento de cotas vai repercutir na declaração de imposto de renda, aumentando as cotas na parte de bens e direitos, em contrapartida, rendimentos isentos, que seria a distribuição de lucro, conforme aqui o professor Orlando Silveira falou. Muito bem. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta. A pessoa morreu em 2022, né? E foi iniciado o inventário, mas ainda não teve a conclusão e ainda já pagou os impostos de ITCD sem que fazer nenhuma... Tem que fazer alguma declaração? Aí essa é a pergunta. Pois é, declaração normal, né? Porque o inventário ainda não foi concluído. E faz aquela alteração lá como é lá, Daniel? Lá na qualificação, né? Você vai botar a natureza de espólio, né? Isso. Então, vai fazendo isso, faz esse ano, né? 2023, relativo ao ano 2022. Você vai fazer isso, inclusive, enquanto tiver andando o inventário, né? Isso. Até ter a partilha, né, através de uma decisão judicial. Aí, quando houver a partilha, aí você vai fazer a declaração final de espólio, tá certo? Então, seria nesse momento que a pessoa deve fazer a declaração aí final. Não é isso, doutor Orlando? Exatamente, Daniel. E agora, Daniel, para não ficar só você perguntando, aí eu vou fazer a pergunta também, né? Aí tá certo. O bom da Tax Prática é isso, uma troca de informações. Vamos lá, o terceiro questionamento que fizeram. Essa eu achei interessante. E, Daniel, eu sei que você vai saber responder bem com categoria. Procedimento estético realizado por um dentista, tipo Botox, será considerado dedutível? Pois é, essa pergunta ela é meio polêmica, né? A resposta dela. Por quê? Porque a Receita já se manifestou através daquelas perguntas e respostas que a despesa com saúde, né, seja física ou mental, né, seriam dedutíveis para o imposto de renda. Então, existe aí uma corrente que diz que esse procedimento estético poderia se enquadrar na questão da saúde mental. Eu acho um pouco de forçamento de barra, né? Uhum. No meu entendimento, nesse caso específico do Botox, eu entendo que não. Mas tem uma corrente que entende que sim. A gente tem que falar aqui as duas coisas. Por exemplo, quando a questão da mama, né? Que às vezes você faz aquela... Primeiro vamos supor, a pessoa teve o câncer, tirou uma mama, né? Então ela fica com a mama menos. E às vezes ele faz um procedimento estético para colocar a mama de volta e, né, às vezes, enfim, a tatuagem, ou reconstitui, né, ali a mama. Nesse caso, é um procedimento estético? Sim. Né, mas a gente sabe que, além de físico, também é mental para a pessoa, importante, né? Então, mas aí fica a critério de cada um julgar se isso é ou não dedutivo. Essa é a minha opinião. Exatamente. Aí a quarta pergunta. Essa é fácil. A primeira vez que estou obrigada a declarar. Então, ela já está dizendo que está obrigada. Adquiri 2 veículos em 2019. Preciso informar no meu imposto de renda e qual valor devo informar. Né? Veja que ela só passou a ser obrigada agora, mas já tinha esses veículos lá atrás. Perfeito. Então, se ela passou a ser obrigada, se tem bens, né? Até R$5.000, o bem você não precisaria declarar. Mas se for acima desse valor, você está, sim, obrigado a declarar esses bens. Você vai declarar pelo custo histórico que você pagou. Então, se você pagou lá, né, em 2018, 2016, você pagou, sei lá, R$20.000, R$30.000, é esse valor que você vai declarar agora no ano de 2023. Vai aparecer 2 colunas de bens, né? 2021, 2022,
você vai colocar nos dois, se esse bem já tiver quitado, que me parece que é o caso, vamos supor que era 20 mil. Então, você vai colocar na coluna de 2021 20 mil e na coluna de 2022 também você vai informar 20 mil. Isso na ficha de bens e direitos, né, na parte lá de veículos. Então, você vai colocar e está tudo certo. Lembrando que agora é obrigatório colocar o número do Renavan também. Então, tomar cuidado com isso. E o valor, sempre o valor, pessoal, o histórico, né? Eu sei que quando a gente compra um veículo, às vezes com o tempo ele já está valendo até menos, né? De um modo geral. Mas tem que colocar de fato o valor que você pagou. Até para não ter diferença patrimonial, né? Lá no. Perfeitamente. Na declaração de bens dele, Perfeitamente. né? Exatamente. Outra coisa, Daniel, que nós iniciamos já nas perguntas, né? A gente tem pergunta aqui para passar 3 lives falando, né? Mas sempre é importante a gente falar algumas, de vez em quando, fazer um pequeno comentário sobre as mudanças, né, do programa. Né? A gente já fez algumas declarações, né? A questão da restituição pelo Pix, é super tranquilo. Lembrando, pessoal, que só consegue fazer restituição por Pix quem tem um Pix cadastrado no CPF. Né? Se tiver Pix por e-mail, se tiver Pix no celular, não pode, tem que ser Pix do CPF, que aí dá direito a você pedir a restituição. Né? A vantagem é que o governo vai dar prioridade para quem solicitou através de Pix. Vai furar a fila, né? Vai furar a fila. Então é bom, né? Colocar o número de Pix, né? Daniel, eu vou fazer só mais um, depois você faz mais. Despesas com instrução realizada no exterior, com dependente, é dedutível? Sim, com certeza, né? Inclusive, assim que você inicia a declaração, que você coloca lá as despesas, né? O tipo de despesas, ele diz despesa com educação, né, no Brasil, despesa com educação no exterior. Então, você vai ter que tomar só o cuidado de dizer que aquela despesa é onde? No exterior. Mesma coisa, despesa, por exemplo, com saúde. Também, se você teve uma despesa com saúde do exterior, também você vai colocar lá. Esse ano tem até uma cliente minha que fez um exame e que foi feito no exterior. Ela perguntou, Daniel, é dedutível? Sim, dedutível, você pode sim. Mas aí o segredo está onde? Na hora de você informar na ficha de pagamento, você tem que dizer que aquela despesa foi realizada no exterior. Assim ele não vai pedir, por exemplo, o número do CNPJ, obviamente, né? Ok? Ótimo. Pode passar a próxima aí, Daniel. Vamos lá. A sexta questão aqui, o contribuinte é inventariante de espólio do seu pai. O inventário foi realizado em 2022. Como devo informar na declaração de 2022? Aí já é mais tranquilo, porque já é espólio, já o inventário já foi realizado. Aí simplesmente fazer a declaração, logo quando iniciar lá no programa, já informar que é espólio. Que é a declaração final, né, de espólio. É uma das primeiras. Assim que você inicia o programa, você já vai optar por declaração final de espólio. É isso que o professor Orlando está falando. Exatamente. E aí é interessante que você tem que ver a decisão judicial, porque lá ela vai dizer quem são os herdeiros, quanto é que ficou para cada herdeiro, o que ficou, qual foi o bem, e fazer a distribuição. Normalmente é em percentuais, né? Diz tanto para fulano, tanto para ciclano, e assim vai indo. Então, é importante que você tenha essa decisão judicial de partilha nas suas mãos para você fazer esse tipo de declaração, ok? Muito importante. Olha, Daniel, antes da continuidade nas perguntas já. Oi, tá ouvindo, Daniel? Sim, estou ouvindo. Então, vou fazer só uma pergunta aqui que o Jackson perguntou na própria live. Sim, quero mandar um abraço para todos que estão aqui assistindo, né? Olha, nosso amigo Pinheiro Júnior, o Fred lá de Aracoiaba convidando a gente para ir a Aracoiaba. Vamos, passei aí um dia desse, meu amigo Fred. Olha, Daniel, essa aqui é interessante. Que a gente vinha conversando um dia desse, há poucos dias, né? Sobre esse assunto de Pix, dinheiro em conta, né? Que é importante a gente fazer esse comentário dos cuidados que temos que ter, né? Aqui o Jacques perguntou o seguinte: passou 250 mil na conta durante o ano, faz necessário declarar? E aí, Daniel, o que é que você me diz sobre esse assunto? Tem que saber qual é a natureza, né? Desse valor, se é seu, se é renda, se não é renda, tá certo? E supondo que não há renda, é o dinheiro de alguém que passou, alguém vendeu alguma coisa e transitou pela sua conta, isso não é renda. Isso por si só você não está obrigado a declarar. Mas, obviamente, que é recomendável que você guarde o documento dessas operações para justificar se eventualmente você venha a ser chamado.
Então, eu posso, por exemplo, ter passado 1 milhão na minha conta e minha renda ser 10, 15 mil reais. É bem possível que eu caia em algum tipo de cruzamento da Receita Federal e chamem para mim que eu possa explicar, né? Então, é importante realmente você ter os controles, ter isso muito direitinho. Nós temos até algumas profissões que têm muito essa questão. Advogado, por exemplo, advogado, ele transita muito dinheiro na conta dele, mas ele fica lá com aqueles honorários, 15%, 20%, 25%, e aí, ou seja, é muito maior que a renda dele, o valor que transita pela conta dele. Isso acontece com o pessoal, com o leiloeiro também, que o leiloeiro, por exemplo, do valor que ele arrecada, 5% só é dele. O restante são despesas que ele vai ter que pagar para o banco, para o dono do imóvel, ou do móvel, né? Enfim, só que transita muito dinheiro pela conta dele. Então, ele tem que ter até um livro caixa para justificar isso, né? E assim tem muitas outras atividades, né? Que a gente tem que tomar cuidado, que transita muito dinheiro pela conta, mas que não necessariamente é uma renda, mas você precisa ter documentos, guardar esses documentos para que, se eventualmente você seja chamado para explicar, você tenha lá os documentos que justifiquem todas essas operações fora da normalidade, né? Certíssimo. Continuando. Nós estamos fazendo algumas perguntas aqui, mas me parece que estão aparecendo aqui outras também. Os meninos já estão selecionando as perguntas e a gente vai responder todas, tá, pessoal? Até o pessoal que está... Então, pode continuar fazendo perguntas aí e que a gente vai já chegar nelas, tá? O contribuinte é médico residente e recebeu uma bolsa. Este rendimento é isento, independentemente do valor? Sim. Independentemente do valor, é isento, né? Não tem esse Normalmente, limite. bolsa de estudo, né, Orlando? De estudo e pesquisa, caracterizado como doações, são isentos, né? Então, independentemente do valor dessa situação, elas são questão isentas. de limite para isenção, só existe o limite para saber se a pessoa está obrigada a declarar, né? Isso. Então, se a pessoa não teve nenhum rendimento e recebeu uma bolsa e foi menor do que 40 mil, aí não é obrigada a declarar. Perfeito. Mas se ela é obrigada, então pode ser o valor que for, continua sim isento. Ou seja, complementando o que você falou, se for acima de 40 mil, né, Orlando, que aquele rendimento é uma das situações em que você passa a ser obrigado a declarar. Não quer dizer que vai ter a incidência do imposto de renda, mas que você está obrigado a declarar. Se você tiver rendimentos isentos acima de 40 mil, você vai sim ter que declarar, mesmo que não seja tributado. Uma coisa é não ser tributado, outra coisa é você estar obrigado a declarar. E rendimentos acima de 40 mil é uma das situações em que você está, sim, sujeito a declarar. Muito bem. Estava aí, Orlando. Ao consultar os rendimentos de anos anteriores, vimos que a pessoa não era obrigada a declarar o imposto de renda nos anos de 2018 e 2019. No entanto, tem retenção de imposto de renda da fonte. Podemos declarar apenas para restituir os valores retidos, Orlando? Não só podemos, é obrigado. Porque o fato de ter sofrido retenção na fonte passou a ter a obrigação de declarar, né? Então, a pessoa vai declarar e, infelizmente, vai ter uma multa por declarar, porque está atrasada, e vai restituir, com certeza, restitui. Nesse ponto, se o amigo professor Orlando me permitir discordar, nós não combinamos aqui, pessoal, né, as perguntas, então, eventualmente, um pode discordar do outro, tá certo? Se tiver na lei. Então, assim, na verdade, o fato de ter tido retenção, por si só, não te deixa obrigado a declarar. Por exemplo, você teve um rendimento de 10 mil reais, um RPA, você prestou serviço para uma pessoa jurídica de 10 mil reais, teve a retenção, vamos supor que de R$ 2.500, né? Supondo que ela ficou aí uma carga tributária de 25%, então seria R$ 2.500. Então, houve a retenção, mas a sua renda foi só R$ 10 mil. Então, nesse caso, você não está obrigado a declarar. Obviamente que se você não declarar, a Receita vai agradecer bastante, por isso que ela não te obriga. Por quê? Porque se você vier a declarar, o que é que vai acontecer? Você vai ter a restituição dos 2.500.
Porque rendimentos até 28 mil e pouco, né? Ela está na faixa de isenção. Então, tudo que você teve rendimento até esse valor aí, se teve retenção, você vai ter direito à restituição do imposto de renda 100% integral nessas situações, né? Então, e nesse caso de 10 mil, você com certeza ia ter toda a restituição. Só que muita gente pode cair no esquecimento, Mas não terá a multa, declarar, então, né? vai perder, a Receita Federal vai agradecer. Então, assim, não é obrigatório, mas a gente entende que é muito importante que você faça, porque você vai ter essa restituição garantida, tá certo? E nessa situação não teria também, Orlando, a multa, tá? Porque ele estaria na faixa que não é obrigado a declarar, Olha como né? eu Então, aprendi hoje. eu concordo com o Orlando que era obrigado. Teve uma época no passado, né? E que foi, mas a Receita viu que não era inteligente para ela, né? Se o cara não quiser, ela não vai restituir. Então, para ela seria um grande negócio, tá certo? Me perdoe, mas Não, assim, mas tá certo. Nós estamos aqui para aprender também. maravilhoso. Próximo aqui, Orlando. Essa é boa demais. Tem várias perguntas com esse assunto agora. É um assunto do momento, inclusive. Que é o quê? Com relação ao Pix recebido, doutor Orlando, é obrigatório lançar como rendimentos, sendo que muitas vezes estamos fazendo apenas um favor para trocar dinheiro em espécie por transferência via Pix, né? O que está dizendo? Às vezes a pessoa diz, ei, cara, me transfere dinheiro para mim, que eu te dou aqui em espécie, que eu queria o dinheiro na conta, né, para não ter que depositar. Então o cara chega para mim, toma aqui, Daniel, R$300 e me transfere R$300 para minha conta, né? E aí eu vou transferir e fico com dinheiro em espécie. Eu estava querendo dinheiro em espécie e ele estava querendo dinheiro na conta. Então, muitas vezes tem esse tipo de situação. E aí ele está perguntando aqui se isso aqui é obrigatório lançar como rendimento, Orlando. E aí? É igual aquela outra pergunta, né, que foi feita anteriormente. Vai depender do que se refere a esse dinheiro, né? Agora, o que é que a gente chama atenção no seguinte: movimentação na conta bancária, gente. Isso aí já é assim realidade, né? Tanto a Receita como os órgãos que fiscalizam já estão tendo acompanhamento dessa movimentação. Então, lógico que nem tudo vai ser rendimento. Às vezes você recebe dinheiro para fazer um favor de uma pessoa, como aqui está dizendo, né? Para apenas um favor para trocar dinheiro em espécie por transferência via Pix, mas fica exposto, né? Hoje a gente sabe que toda movimentação financeira é acompanhada pelo fisco. Então, se for volumes altos, poderá ter problema, né? A gente sempre conversa com nossos clientes, cuidado que tem que ter dessa movimentação de dinheiro nas contas, porque agora tá muito transparente, né? O fisco não está mais só aguardando você declarar, ele já sabe do que está se passando, né? Depois da financeira, depois se diz que o fisco pedia as informações, né, financeira que passa no banco, não é mais considerado como quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, enfim, né? O fisco passou a ter acesso a isso, hoje a financeira tem toda a sua movimentação. Hoje nós estamos em termos de informações nas mãos da Receita Federal. Ela sabe tudo que passa na conta da pessoa física, na pessoa jurídica, ela tem todo esse banco de dados, pessoal. Então, é o que o Orlando está dizendo, mais do que nunca nós temos que tomar muito cuidado com o que está transitando nas nossas contas para que a gente possa justificar. O que é renda tem que ser tributado. Se for uma coisa que é um empréstimo, que é uma transferência, justifique, deixe os registros, deixe tudo legalizado, porque caso você venha de fato ser cobrado por isso, você tem como justificar. Agora, se for renda não tem jeito, você tem que tributar sim. Ah, Daniel, o valor é baixo, tem que tributar, não tem jeito, pessoal. Então, o que é do governo tem que dar, não tem para onde correr. Mas vamos para uma próxima aqui, professor. Deixa eu fazer as perguntas agora um pouquinho. Certo. Agora é minha vez. Vamos lá. O Wesley está perguntando o seguinte. Primeiro está chamando nós dois de grande aqui, viu, Daniel? Obrigado, amigo. Obrigado, Wesley. Uma pessoa que recebe rendimento como aposentado e também trabalha com carteira assinada, qual ocupação devo preencher na declaração?
Assim, o meu entendimento, você coloca a principal, qual é a que ele ganha mais, né? Se é a de aposentadoria, né? Ou se é a de carteira assinada, né? Isso aí é mais para fins estatísticos, né? Da própria Receita Federal e tudo, então, assim, não tem muito implicação. Nunca vi problema em relação a isso, né? Mas, assim, ao meu ver, seria a ocupação principal. Certo. Um pai que dá o valor da pensão superior ao que ficou acordado na justiça deve declarar o valor que de fato está dando no momento. Na verdade, ele tem que declarar o valor que consta na decisão judicial, né? Se na decisão judicial diz que, que é para ele, por exemplo, pagar R$ 2.000, ok? Ele está pagando 2.000, só que ao invés de pagar 2.000, está pagando 3.000 né, por mês. Então, nesse caso, ele só pode declarar como despesa dedutível para ele o valor de R$ 2.000. Se ele desejar declarar os R$ 3.000, o que a gente recomenda é que ele provoque novamente o judiciário para deixar formalizado que a pensão que ele está dando não é mais de 2.000, mas sim de 3.000. Porque aí ele consegue, sim, deduzir toda a despesa que ele tiver com pensão alimentícia. Mas se isso não está autorizado na decisão judicial, a gente não recomenda que seja feito, não. Ok? Ok. Como declarar a pessoa física que foi trabalhar no exterior? Se ela continuar como residente no Brasil, tem que tomar só cuidado com isso. Se a questão fiscal dele ainda é aqui no Brasil, lá naquela ficha, rendimentos recebidos de pessoa física, né? Se for tem lá rendimentos do exterior, né? Recebidos, e declarar lá, tá certo? Essa ficha lá que tem rendimentos obtidos do exterior, né? E assim, dependendo do valor, ele pode, inclusive, mensalmente estar fazendo o livro caixa, né? O livro caixa, carnezinho leão, ele pode estar fazendo mensalmente, porque se o valor for relevante. Se for um valor baixo, pode fazer só na declaração anual. Mas se o valor já for mais alto, a gente recomenda que seja feito o carnezinho leão todo mês e já vai recolhendo ali o imposto para quando for fazer a declaração de imposto de renda, isso aí já está resolvido. Daniel, vacinas é uma despesa dedutível? Não, amigo, não é. E muito cuidado com isso aqui. Por quê? Por exemplo, uma das coisas que mais a Receita Federal vem incentivando é a gente fazer a declaração de imposto de renda pela declaração pré-preenchida, ok? Então, por exemplo, a minha, quando eu puxei no ano passado, esse ano eu ainda não puxei a minha, mas no ano passado, por exemplo, veio minhas despesas que eu paguei em clínicas de vacina, tá? E aí eu tive o cuidado de retirada, ou aliás, não foi nem retirar, foi colocar como ele puxou, eu coloquei como despesas indedutíveis, né, o valor. Então, na pré-preenchida ele já vai trazer essa informação, mas o fato de estar trazendo essa informação, a faculdade de reclassificar isso é sua. Então, se você não fizer isso, você pode estar trazendo um problema. E eu já vi, Orlando, casos da Receita Federal cair na malha fina e chamar, né, por conta da pessoa jurídica, ela vinculou, que era uma empresa, por exemplo, de vacina, e aí perguntou questionamento sobre aquela despesa. Então, eu acho muito arriscado a pessoa deixar, mesmo vindo pela pré-preenchida, essa despesa com vacina. E hoje são valores relevantes, né? E está todo mundo se vacinando, então tomar cuidado com isso. Então, a declaração pré-preenchida ela pode trazer despesa, principalmente de saúde, né, que você deve reclassificar. Outro exemplo que eu já vi acontecendo, no ano passado eu puxei de uma pessoa que ela fez um procedimento que o plano de saúde ressarcia, né? Então, o plano de saúde emitia aliás, as clínicas, né, emitia contra ela, mas quem estava pagando aquela despesa era o plano de saúde. Então, nesse caso também eu tive cuidar de retirar essas despesas, porque foi uma despesa que foi paga pelo plano de saúde. Então, é muito arriscado. Eu sei que isso aumentaria a restituição dela e tudo mais, mas nós temos que fazer o que é correto, pessoal. Né? Porque se você faz uma coisa que é errada e se der certo, fica todo mundo achando, batendo palma, achando bonitinho, mas se der errado, vem a bronca para cima de você. E a Receita Federal, eu costumo dizer que a fiscalização da Receita Federal e as punições são muito mais severas em relação à pessoa física do que em relação à pessoa jurídica. Você vê, e os fiscais, os auditores que acompanham, são muito criteriosos, né? Às vezes
eu acho que até se excedem, né? Eu já vi algumas defesas que eu entrei com documentação super sustentável e tudo, e eles não aceitarem, né? Então, com coisas realmente que era errado, procedimento errado da Receita, e ela não aceitaram a defesa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas classificações para evitar problema tanto para o nosso cliente como para nós que acabamos tendo uma responsabilidade quando preenchemos. Na hora que der tudo certo, ok, eles vão achar muito bom, mas se der errado, eles dizem, eu lhe contratei para isso. Você era para ter me orientado, não vou te orientar para fazer uma coisa errada. Então, tomar esse cuidado nessa reclassificação é muito importante, principalmente por conta da declaração pré-preenchida. Olha, se for para malha fina por conta de uma vacina, né, um valorzinho pequeno, vamos falar de R$ 250 e tudo, de repente precisa levar a comprovação de todos os documentos, mesmo você retificar depois, né, e não sair mais da malha. E Daniel, só para complementar uma pergunta que foi feita, eu acho que foi a mesma pessoa, ela está solicitando a complementação aqui, Daniel. Sim. Tu respondeu. Em relação aos rendimentos do exterior, quando não tiver feita a saída do Brasil, a receita é tributada lá novamente? Vai ser tributada. Em relação aos rendimentos do exterior, quando não tiver feito a saída do Brasil, a receita tributada lá vai ser novamente? Eu não entendi também a pergunta. Assim, o que acontece quando você está em dois cantos diferentes, né? Por exemplo, assim, eu não sei se é isso que ela está perguntando. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa é uma brasileira, está lá em Portugal. E agora está todo mundo para Portugal, né? Então, ele está tendo um rendimento lá em Portugal, está mandando para cá, para o Brasil. É possível que lá em Portugal, quando ele esteja recebendo, que ele esteja se pagando tributo lá, tá certo? E quando remeter para cá, teria que pagar de novo. Por quê? Porque ele não mudou o domicílio fiscal dele. Se ele não mudou o domicílio fiscal, possivelmente ele vai estar pagando lá e vai estar pagando aqui também. O cuidado que ele tem que ter é que ele pode estar mudando o domicílio fiscal, 100% dele lá para Portugal, pagaria só para lá. Ou outra situação que pode acontecer é o que? Se ele está pagando lá e está pagando aqui também, tem vários países, e Portugal com certeza tem um termo de acordo que eles têm para evitar a bitributação ou aproveitar por exemplo, vamos supor que lá em Portugal ele pagou 20% de imposto, e no Brasil a alíquota aqui é de 27%, então ele teria que complementar só a diferença, né? Então tem esses acordos entre os países, e muitos países têm, para evitar essa bitributação, aproveitar o que foi pago num e no outro. Então tem que fazer esse estudo para ver se o caso, se Portugal se enquadraria nessa situação, tá certo? E a outra coisa realmente se você mudou ou não o seu domicílio fiscal, tá certo? Então, quando você sai do Brasil, você tem que fazer aquele comunicado, né? Se passar principalmente de 12 meses, você faz o comunicado da saída, que acho que até no mês de fevereiro, né? De cada ano. E a declaração, a primeira declaração de 12 meses, você deve fazer também. Orlando caiu? Acho que o colega Orlando... Eita, o Orlando caiu. Deixa eu ver se ele chama aí de novo, ou dá para chamar aqui? Não sei, talvez o celular dele tenha descarregado, né? Mas assim, e aí o que ele tem que fazer? A declaração de saída definitiva também você pode estar fazendo aqui no imposto de renda, você também pode estar fazendo isso, a declaração definitiva, e aí quando você faz isso, faz o comunicado e faz a declaração definitiva de saída, aí sim você passa a ter o domicílio fiscal no país que você estiver, e aí você vai evitar essa bitributação. Na hora que você faz isso, pessoal, essa declaração definitiva de saída, aí você mudou ali o seu domicílio fiscal. Mudando o domicílio fiscal, aí você vai pagar imposto só para aquele país. Tá? E aí, Daniel, eu mudei o domicílio fiscal, mas eu ainda tenho renda no Brasil, por exemplo, alguma renda de aluguel. E aí, como é que fica? Eu sou obrigado a declarar imposto de renda, tendo em vista que eu mudei o domicílio fiscal? Não. Nesse caso, se você tiver ainda renda no Brasil e mudou o domicílio fiscal para outro país, você vai fazer a retenção, a fonte que for te pagar, por exemplo, se for uma pessoa jurídica, ou se for você fazendo um livro caixa, existe um código específico que você paga dizendo que é domiciliar fora do país. Aí essa tributação vai ser definitiva e você não vai precisar fazer imposto de renda, ok? Então, só para esse ponto aí.
Só mais um aqui. Daniel, caiu e eu voltei. Ó, desculpa aí. Imóveis comprados por 30 mil, que vale 700 mil. Como atualizar um terreno que agora se transformou em residência? Ela comprou o terreno por 30 mil e construiu, né? Só que ele diz que comprou por 30 mil, que vale 700, que vale atualmente, né? Assim, ninguém pode valorizar um bem, a não ser que tenha documento fiscal, né? Documento fiscal. Então, assim, você comprou um terreno por 30 mil, e hoje ele está valendo 700 mil, eu simplesmente não posso mudar na declaração de imposto de renda dizendo que passou de 30 para 700. E até posso, mas aí teria que você estaria conhecendo o ganho de capital e teria que pagar imposto sobre essa valorização. Então, normalmente a gente não recomenda esse procedimento. Mas, se você comprou um terreno de 30 mil, construiu uma casa, gastou, por exemplo, 200 mil, você tem que guardar toda essa parte de documentação fiscal, da compra, do construtor, né, todo o material que você comprou, e aí sim você pode agregar o valor desse terreno. Vai ter que mudar depois a matrícula desse terreno, né, para averbar a construção dessa casa, né, tirar todas essas CMTs, né? E aí sim, mas tem que ser valores efetivamente pagos, custo de aquisição, pessoal. Esse é um princípio contábil que está na contabilidade, mas que também está nas declarações de imposto de renda. Eu só posso informar aqui pelos valores efetivamente pagos. Então, é normal que você hoje tenha uma casa, você comprou um apartamento, que você comprou, tirar por 200 mil, e hoje posso estar valendo 500 mil, 1 milhão. Mas esse é o valor que deve constar na sua declaração, é o custo histórico, é o valor que efetivamente você pagou. Agora, tem um apartamento ali, eu fiz uma reforma, troquei aqui o piso, né? Ajeitei os banheiros, gastei 100 mil reais. Você pode acrescentar, nesse ano que você fez isso, essa reforma de 100 mil reais, tem que estar toda lasteada com documento fiscal e contábil, ok? Muito bem. A Alzira está dizendo que o meu áudio está ruim. Tá ruim, Alzira? Como é que tá aí, Daniel? Não, aqui tá tranquilo, tá bom. Tudo bem. Pode perguntar agora, Daniel. Eu perguntei muito. De pós-graduação e o pós-doutorado precisam declarar imposto de renda, doutor, professor, contador, Orlando Silveira? No meu entendimento, só se ultrapassar o rendimento de isenção. E se ela tiver obrigado por algum outro motivo, né? Só simplesmente a bolsa, se não tiver acima de 40 mil, não é obrigado. Mas se tiver outras obrigações, né? Aí sim, declara. Eu acho perfeito. Daniel, fala aí com o menino que me pede, eu vou sair e ele solicita que eu entre de novo, que tá ruim aqui. Então o Orlando vai dar uma saidinha e vamos chamar novamente. Ok. Só um instante, pessoal. A nossa equipe técnica aqui está trabalhando para recolocar aqui o nosso professor, nosso entrevistado, Orlando Silveira. Por mim tá ótimo. Melhorou agora? Tá um cantor. Melhorou? Para mim tá ótimo. Ok. Vamos lá, Orlando. Próxima pergunta. Que documento preciso para declarar bolsa recebida pela universidade? De bolsa. Muita bolsa mesmo. A declaração de rendimento que consta os valores pagos pela universidade. Né? Bem simples. Pedir aquele comprovante, né, de rendimento anual, né, Orlando? Isso. Exatamente. Perfeito. Concordo aí. Vai mais Pix aí, Daniel. Vai mais Pix, né? Como declarar a transferência de Pix, né? Eu acho que se entra e sai é só guardar os documentos, né? Tem duas perguntas. Essa já é a quinta pergunta em relação ao Pix, né? Está achando muito coisa, olhar próximo. Preciso declarar Pix de R$1 e pequenos valores? Olha, gente, a questão do Pix já falamos, né? Todos nós, eu costumo muito usar aquela frase, pessoal que já assistiu minha palestra, vê que
a gente pode ter chegado em navios diferentes, mas estamos todos no mesmo barco, né? Então, essa questão de Pix, pessoal, depende muito do volume e com toda certeza o fisco tem conhecimento da movimentação e a gente deve ter os cuidados, né? De onde é que vem, está exercendo alguma atividade, né? Alguma atividade mercantil, prestando algum serviço que está sujeito à tributação. Então, assim, essas perguntas em relação ao Pix, ela termina exatamente com isso. De onde é que vem esse dinheiro, né? Perfeito. Então, se é renda, tem que declarar, pessoal. Essa é a resposta do professor Orlando. Se não for, você deve justificar, guardar os documentos se trata de outra coisa, tá? Nós estamos quase terminando essas aqui, aí a nossa equipe técnica está selecionando aí as perguntas e aí a gente vai responder depois o pessoal que está aí online, tá bom? Se eu recebi rendimentos isentos acima de R$ 40 mil em maio de 2022, mas em 31 de dezembro de 2022, já não tenho mais esse saldo em conta. Estou obrigado a declarar imposto de renda, professor Orlando Silveira? Professor Daniel, sim, porque no decorrer do ano ela teve um rendimento de isento acima de 40 mil. Então já passou a ser obrigada, independentemente dela ter esse dinheiro guardado ou não. Né? A obrigação dela está com eco, né? O meu som? Para mim tá bom. Aqui tá ótimo. Tá bom. Tá um cantor. Então, assim, a minha resposta é que é obrigada, sim, a declarar e que não tem nada a ver, o motivo dela não ter mais dinheiro no saldo de conta. Perfeito, a gente terminou essa listagem aqui, nós já temos uma outra listagem do pessoal que está online ali, e nós vamos começar a responder agora ao pessoal que fez aí as perguntas aí de forma online, né? Vamos lá, vamos ver aqui, só um minutinho, Orlando. O que mudou acerca das compras de ações, né? Ações em bolsa de valores, professor Orlando Silveira? Eu vou passar para você, porque isso aí só... Quando eu tenho dúvida, eu ligo para o meu amigo Pinheiro Júnior. Com relação à compra, não mudou nada, né? O que mudou foi com relação à venda, né? Então, se você fez vendas até R$ 40 mil, né? Você deixou de ter a obrigatoriedade de declarar imposto de renda, né? Porque, para vocês, só para a gente ver o que estava acontecendo, por exemplo, tem um sobrinho até amanhã, vou correr com ele, a gente sempre corre na beira-mar, e aí no ano passado, eu fui correr com ele tinha caído na Maraquinha, está dizendo que eu sou obrigado a declarar imposto de renda, e eu disse, mas quanto é que tu ganha? Ele, só tanto, não. E não sei o quê, e a gente ia para lá, e os teus bens, não é só tanto. E aí eu fiquei coçando a cabeça, ele foi para lá e foi para cá, até que ele disse, não, eu fiz uns investimentos em bolsa de valor, sei lá, 5 mil, 10 mil. Né? Então, o fato de você fazer qualquer compra ou qualquer venda, né, você passava a ser obrigado a declarar imposto de renda se você fizesse qualquer operação em bolsa de valores, tá certo? Então, agora, a regra mudou. E se você fizer vendas até 40 mil, né? Ou seja, você pode ter comprado, o fato de você comprar por si só não está na obrigatoriedade de você declarar, a não ser que seja acima de 300 mil, aí tudo bem, você estaria, porque é um bem de qualquer forma, né? Mas aí vem essa novidade, se você tem renda, vendeu as ações, valor de até 40 mil reais, não está obrigado a declarar imposto de renda. Ou, se você fez aquelas operações isentas de 20 mil, né, até 20 mil por mês, né, também você está isenta além de estar isento, você está desobrigado de declarar imposto de renda. Então, essa daí foi uma das mudanças que ocorreu com essa parte de ações, né, de operações com bolsa de valores. Próxima pergunta. Daniel, antes de perguntar, complementar aqui aquela questão dos 40 mil isentos, ela pergunta, e qual documento que pega ao banco para declarar o rendimento isento? Porque o banco informa só o que tem em dezembro. Assim, esse rendimento, de onde foi? Então, tem que buscar uma declaração da fonte que pagou esse rendimento de 40 mil. Ele tem que saber, o banco, na verdade, por exemplo,
Existem rendimentos que nós temos junto aos bancos, que o próprio banco diz que é rendimento isento. Por exemplo, rendimento da caderneta de poupança. Né? Se você teve um rendimento, ele lá diz que é 40 mil. Agora, se é rendimento que veio de outras fontes pagadoras, você tem que ver qual é a origem dela. Como, por exemplo, essas bolsas, né, de estudo. Né? Então, se a pessoa recebeu uma bolsa de estudo, está lá rendimentos isentos. Se foi a empresa que pagou, tem o FGTS, né, que você recebe, aquela multa lá, se bem que o FGTS você já coloca lá, né, rendimentos isentos, tem lá aquela questão. Então, se algum tipo de rendimentos de natureza, por exemplo, tributária, né? Tributária não, de decisão judicial, que ele diz, esses rendimentos isentos. Então, você vai lá nessa decisão que diz. Então, você tem que saber qual é a origem, né? O do banco, normalmente, é isso, né? Tem aquelas LCA também, um tipo de aplicação, que também é rendimentos isentos. Então, eu me lembro bem desses dois em relação a bancos. Mas pode ser que seu rendimento seja outro, né? Seja de outra natureza. Você tem que ver e aí correr atrás de onde que a gente pagou, né? De onde é que veio. Ganhos em apostas esportivas, doutor Orlando. É obrigado a declarar se sim, onde vai ser lançado. Você Lembra? responder também. São os assuntos. Essa daí é uma... Essa resposta é pessoal. Olha, por exemplo, ganhei na Mega Sena, Daniel. E aí? O que é que vai acontecer? Vou precisar declarar? Vou pagar imposto de renda? Na verdade, ele já é tributado na fonte, né? Tributação efetiva na fonte e definitivo também. Então, vai ser na ficha de rendimentos isentos e não tributários, de tributação, perdão, rendimento exclusivo na fonte. E aí você coloca lá que é de questão de concursos, não sei o quê, de apostas, né? Enfim, então é nessa ficha que você coloca e a tributação ela é definitiva e exclusiva na fonte, ok? Agora, Daniel, só um complemento aí nessa pergunta. O que está acontecendo muito é o pessoal fazendo apostas esportivas não de forma oficial, né? Quem foi que reteu na fonte, né? Então tem que ter cuidado com isso aí. Né? A gente tem muito conhecimento dessas apostas, inclusive até umas que pagam para jogadores, né? Aquela coisa toda. E tem que ter mais cuidado, porque para ter na fonte tem que ter um documento comprovando, dizendo que esse imposto já foi pago, né? Muito bem observado, professor Orlando. Então, se for rendimento do jogo do bicho, né? Se for jogo do bicho, normalmente aí são pessoas físicas que estão trabalhando, você vai ter que lançar lá no Carnê-Leão esse rendimento que você recebeu e tributar normalmente, né? Porque se você recebeu renda, pessoal, não interessa a origem da renda, você estaria sujeito à tributação pelo imposto de renda. O imposto de renda não quer saber a origem, não, ele quer saber o dinheiro, né, de você recolher. Então, se você teve renda, mesmo que seja de coisas não oficiais enfim, você deve sim oferecer a tributação, e principalmente se for rendas aí de pessoa física, que normalmente esse tipo de renda é de pessoa física, vai lá para o Carnê-Leão, você vai ter que tributar por lá, ok? Próxima do professor Orlando. Sim, tem um complemento, mas isso só vale para casas esportivas que há sede no Brasil, exatamente, né? Agora, sim, eu vi até outro dia, né, que teve um prêmio gigantesco, né, nos Estados Unidos, que o brasileiro poderia até jogar também, né? Nesse caso, é tributado lá, e quando vir para cá também seria tributado aqui, tá certo? Claro que você também pode ver aquela questão que eu falei, se existe acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para aproveitar, né, o imposto que foi pago lá para reduzir o imposto aqui. Então, eu teria que fazer só esse estudo aí para ver se você pode não aproveitar isso. Mas sim, teria que ser tributado normalmente. Mas lá era tantos bilhões, e mesmo você pagando aqui, isso valeria muito a pena, né? Enfim. Importante também, se por acaso uma pergunta a gente não responder, como os meninos já têm tudo anotado, a equipe Táxi Prático prepara e manda as respostas, certo? Vocês já tomem nota aí, pessoal. As despesas, professor Orlando, de negociação de intercâmbio entram? São dedutíveis? Deve ser isso, né? Entram no imposto de despesas de negociação de intercâmbio, não é estudo, né? Mas se for despesa, mas que tipo de despesa, né? Eu acredito que se for pagamento direto à instituição.
Mas, Se for despesa de construção, né, Orlando? despesa de passagem, despesa de estadia, isso aí não bate. Não entra, não. Só a despesa com... Eu acho que o pessoal está reclamando aí, no meu som já está com eco, Rapaz, eu tô escutando ainda aqui bem, né? Mas eu vou... Então, se quiser, eu posso entender. Vou vendo aqui. Até concluir, vamos lá, vamos continuar. Tá. O que mudou a respeito das convidações, a gente já respondeu. Essa, não entendo sobre os rendimentos isentos acima de 40 mil. Não entendo sobre os rendimentos isentos. Rendimentos isentos, pessoal, nós temos uma série de rendimentos, né? Então, rendimentos isentos é que não são tributados, né? Então, você recebeu, por exemplo, o seu FGTS, né? Aquela multa dos 40%, sacou o seu FGTS, sacou 100 mil. Ora, se você sacou 100 mil de FGTS, e se você não tivesse, por exemplo, renda tributáveis, um exemplo, esses 100 mil é acima de 40, então você estaria obrigado a declarar imposto de renda, né? Se você tem venda de terras, né? Aquele negócio de terras que o governo desapropria, né? Rendimentos são isentos, aquele tipo de terra, né? Então, se for acima de 40 mil, você vai estar isento, mas você vai estar obrigado a declarar. Uma coisa é estar isento, outra coisa é não declarar. Outro dia eu estava fazendo aqui uma declaração de um senhor que ele tinha uma pensão e uma aposentadoria, e eu acho que ele era aquele dos militares, que tem aquela isenção. Eu sei que quando somava as duas, uma era 20 e pouco, outra era 30 e pouco, quando somava dava 56, 58 mil. E aí a pessoa diz, mas ele não é obrigado a declarar, porque a renda dele é isenta, não tem imposto de renda retido na fonte, é o negativo. Ele não vai pagar imposto de renda, mas ele está, sim, obrigado a declarar, porque quando eu somo a aposentadoria com essa pensão, passava do valor acima de 40 mil reais. Então, nesse caso, ele está, sim, sujeito a fazer essa declaração. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma que é servidora, acho que é da Justiça, aposentada, ela hoje é aposentada. E ela teve uma daquelas malésia lá, né, alguma doença daquelas graves, né, que tem que dar isenção do imposto de renda. E ela recebe um salário de, por exemplo, mais ou menos de uns 200 e poucos mil reais por ano. Então, esse rendimento, ele está lá na ficha como rendimentos isentos, tá certo? Mas o fato de passar do valor de 40 mil, deixa ela como obrigatória em declarar o imposto de renda. Então, a gente todo ano faz a declaração dela. Por quê? Porque ela está, de fato, não tem a incidência do imposto de renda sobre essa aposentadoria dela, mas como o valor é superior a 40 mil reais, então ela está, sim, obrigada a declarar o imposto de renda, mesmo que essa renda não seja tributada pelo imposto de renda. Daniel, um complemento na questão de isento, né, que acontece muito em pessoas que têm duas rendas ou três rendas, que tem aqueles 24 mil lá isento, né? Tem gente, aquilo ali, se tiver mais de um, vai poder aproveitar uma, né? A outra você tem que levar lá para, né? E o sistema já sugere isso, né? Ele identifica quando você coloca, principalmente para quem tem aposentadorias e pensões e mais de uma. Como as fontes pagadoras não se comunicam, o que é que acontece? As duas colocam como o cara tem mais de 65 anos. Então, as duas colocam como rendimentos isentos, só que quando você vai colocar na declaração do programa de imposto de renda, você colocou um, está seguindo, inclusive, aquele documento, né, dizendo que é rendimento isento, e segue a outra, né? As duas estão dizendo que é esse segmento, só que existe um limite, que é de 24 mil quebradinho, né? Então, ele pode ter um benefício desse valor. E aí, o que acontece? Às vezes, aí o programa já sugere, ele diz, quer que transfira para rendimentos tributáveis, pagos por pessoa jurídica? Aí você, nesse caso, deve dizer que sim. Próxima pergunta. O cliente tem uma escritura de um imóvel, mais de 300 mil feito em seu nome, mas não tem renda que justifique a aquisição. Ele recebeu dos pais e agora que saiu a escritura, como declarar? Eita! Então, como é... Não, assim, pelo que eu estou entendendo aí, ele recebeu uma doação? Em outras palavras, sim. Ele não falou doação. Para regularizar, ele tinha que declarar lá como doação e pagar o ITCD, né? Exatamente.
É. Esse é um caso típico, né, da pessoa que não tem, como não tem a renda que justifique isso, e ele está deixando aqui nas entrelinhas que a pessoa recebeu dos pais. Então, se recebeu dos pais, isso é considerado como doação, e como doação, tá, existe um campo lá chamado doação, né? Isso. Você tem que informar o campo de doação e aumenta na ficha de bens e direitos o bem que ele adquiriu. Existe um convênio entre Receita Federal e o Estado, que esse campo de doação, a Receita Federal passa todo ano para a Cefaz. Então, se ele não pagou agora nesse momento, quando for passado essa informação para a Cefaz manda uma cartinha fazendo a cobrança aí do imposto sobre doação. Ok? Próxima pergunta. Pensão alimentícia deixou de ser tributável para quem receber, né? E as restituições solicitadas nos últimos 5 anos das declarações entregues e tributáveis. Onde faço o lançamento da declaração da restituir? Onde faço o lançamento na declaração da restituição? Ela deve ser isento, né? É isento, né? Dinheiro que ele está recebendo. Se for a restituição, pessoal, ele existe na ficha rendimentos isentos e não tributados, e lá um campinho chamado restituição de anos anteriores. Então, você vai informar, conforme aí o professor Orlando Silveira bem lembrou, rendimentos isentos, lá na ficha tem uma específica restituições de anos anteriores. Esse aqui, inclusive, pessoal, aproveitando o gancho, essa é uma das novidades desse ano, né? Então, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que disse que os rendimentos de pensão alimentícios para quem recebe, né, passou a ser considerados como isentos, né? Ele disse que não é para ser tributado, em vista alguém já pagou, né, o imposto. Então, normalmente quem pagava, né, já está pagando a pensão, já pagava o imposto, e quem recebia tinha que pagar novamente. Então, foi considerado isso como inconstitucional. A Receita Federal, já no programa desse ano, atualizou, colocou na ficha de rendimentos isentos não tributáveis a questão de pensão alimentícia, né? Então, agora, quem recebe restituição, pensão, aliás, alimentícia, está isento, né? Não precisa mais pagar. Então, era normal, até a pessoa tinha um dependente, que a gente fazia uma declaração em separado para tributar lá a parte de pensão. Agora não precisa mais fazer isso, coloca o dependente na declaração da pessoa, esses rendimentos do dependente você vai lançar como rendimentos isentos e não tributáveis. Lembrando que nós também temos uma oportunidade aí para os contadores, de quem fez isso, pegar os últimos 5 anos, sair retificando e ir atrás desse dinheiro para o seu cliente, e obviamente que você vai cobrar também aí uma taxinha, né, para ajudar o contador, né? Ó, Daniel, e importante frisar que mesmo quem recebe não paga, mas quem está pagando continua com o direito de abater lá nas suas despesas, né? Perfeitamente, por enquanto não mexeram nisso, e espero que não mexam, porque realmente um fôlego, né? É muito bom para quem paga a pensão, e para quem receber também vai ser fantástico, né? Porque realmente isso era uma coisa que gerava uma distorção grande, né? As pessoas provento isso, né? Era para criança, para um adolescente, ou então para o cônjuge, né? Então, de fato, era muito. Eu não achava isso justo, não. Então, isso aí veio para melhorar, né? E aí temos uma pergunta, professor Orlando Silveira aqui, que diz assim, onde declarar o Pix no formulário, né? Qual é eu acho que diz a ficha, né? Que eu vou declarar o Pix, né? O Pix, gente, vamos repetir. Vamos saber de onde é que vem a receita. Se for rendimentos recebidos de pessoa física, de um trabalho que você está exercendo, você vai lá na ficha recebido de pessoas físicas. Não tem um espaço de dizer, ó, isso aqui é Pix. Nós temos que nos preocupar com a origem, né? De onde você está recebendo aquilo, de onde nasceu aquele dinheiro. Então, aí é onde você vai direcionar, né? E eu achei até bom, professor Orlando, que muita gente pergunta... Se ela receber um Pix de uma doação de 50 mil reais, aí vai ter lá isento, mas vai ter que pagar o ITCD, né? Certo. Então, tem que saber a origem desse Pix. Olha uma pergunta interessante aí, mas a pensão alimentícia não era dedutivo para quem estava pagando, mas... Continua. Sim. Continua dedutivo.
E depois ainda diz assim, mas a pensão tem que ser ajuizada para ter esse direito? Sim. Não ficou claro. Assim, a pensão ela tem que ser ajuizada para ser dedutível, ok? Ajuizada ou registrada em cartório, né? Que já se permite que a pensão também seja autorizada mediante um acordo em cartório. Mas para para não pagar o imposto, hoje é totalmente de forma administrativa. Você retifica as declarações, se você informou que era como tributável, você vai dizer que é como rendimentos isentos. Esse ano ele tem um campo específico. Nos anos anteriores não tinha um campo específico, você vai colocar como outras e especificar lá, tá certo? Então, como falou o Orlando, não existe, do formulário, não existe uma ficha própria, ou vai ser rendimentos, por exemplo, de pessoa física. Vamos até pedir à equipe da Tax Prático, Orlando, para tratar, fazer um artigo sobre essa questão aí do Pix, né? Que muita gente com perguntas, a gente pode estar aproveitando essas perguntas aí para estar colocando lá. Tem uma outra aí, não sei se dá para tu ler aí, que eu não estou lendo, não estou vendo direito. E olha, essa aqui, Daniel, para a gente trocar ideia, porque eu realmente eu nunca tinha visto essa situação, onde declarar milhas na declaração de bens. Se tem Onde declara... base legal, isso para mim é uma novidade, eu não tinha pensado nisso, né? declarar o quê? Milhas? Qual o entendimento para declarar milhas? Milhas, Milhas. milhas é um direito, né? Se É, é um direito, você vai na ficha de esse direito. Não vai ter uma coisa específica. E tem alguns campos lá genéricos, né? Outros, por outro, exemplo. colocar em outro, né? Mas Exatamente. aí Você pode colocar. pergunta, e para declarar o valor referente ao ganho na venda, De quê? se ele vender milhas, aí tiver ganhos, onde vai declarar? Como é um direito, como é um bem, né? Eu entendo que é um ganho de capital, tá certo? Então, nesse caso, sendo um ganho de capital, vai lá para o GCAP. Tem que ver quanto é o valor, que tem os valores isentos, né, de ganho de capital até determinado montante, né? Então, teria que ser um valor muito alto para poder ele tributar como ganho de capital, né? Não é qualquer ganhozinho que você vai tributar, não. Não sei se era 20 mil, acho que é 20 mil, né? Acima de 20 mil é que você tributa, tá certo? A pergunta aqui, só entender o que ela quis dizer. Como declarar a venda de um carro que foi depositado na conta poupança? Eu entendi que ela tinha o carro, se ela já vinha declarando o carro, vai saber se tem ganho de capital e se o dinheiro está na poupança, vai declarar lá em bens o saldo da poupança, né? Perfeito, perfeito. Tem mais aqui. Como declarar os bitcoins na declaração? Vamos lá, é contigo. Olha, bitcoins também na ficha de bens e direitos, nós temos lá, temos inclusive um item específico, né, dessas moedas, né, como o Bitcoin, né, tem lá. Eu aproveito, inclusive, aqui fazer uma publicidade na Tax Prático, né, tem lá um artigo, rapaz, fantástico, dizendo, né, tudo sobre essa questão dos bitcoins, de onde declarar, se tem ganho de capital, como fazer, né, porque ela também, quando você vende, você vai calcular ganho de capital, tá certo? Então, aproveita aí para quem tem acesso ao material da Tax Prático, tá fantástico, explicando bem direitinho, colocando até as fichas lá, né? Próximo, operações com criptomoedas em corretoras estrangeiras. É obrigado a declarar? Como a Receita Federal cruza a informação, tem que declarar, pessoal. Se for bens e direitos, tem que declarar. Pode ser que ela até não cruze isso, né? Essa informação. Mas, assim, eu entendo que se está obrigado, nós temos que incluir isso na declaração do imposto de renda, mesmo que a Receita não consiga visualizar. Existe até uma declaração que é entregue no mês de abril, né? Que é quando você tem bens no exterior, acima de 100 mil, né? Então você tem que declarar. Então a Receita tem essa preocupação em monitorar isso. E na própria declaração de imposto de renda, se os bens for do exterior, você tem que dizer que é do exterior, né? A origem dele. Então, onde está o bem? Então, é importante que você realmente declare isso, ok? Próxima. Então, no caso de investimentos em bolsa, só é obrigado se for acima de 300 mil ou venda acima de 40 mil. Exatamente. Muito bem observado. Imóvel que teve acréscimos de área construída
conforme a atualização em cartório, deve ter seu valor atualizado na declaração, se você tiver os documentos que comprovem, tudo bonitinho, né? Tem que ter toda a contabilidade, toda a prestação de conta desse acréscimo. Mas se você tiver, sim, perfeitamente, você tem que colocar mesmo, com certeza. Próxima, o imóvel que teve acréscimo na área construída, conforme atualização em cartório. Isso aí eu já li, né? É a mesma coisa? Já li. Próxima. Eu não sei como é que está o nosso tempo, se tem muito tempo. Tem mais duas? Daniel, Bom. Tem uma propagandazinha aqui para aproveitar também, pessoal. Olhe lá nossas ferramentas práticas, viu? Que nós temos ferramentas bem interessantes também. Temos a Agenda da Fonte. O site da TaxPrát tem outras, tem umas situações lá que muita gente, eu conversando com o cliente, nosso, não estava sabendo que tinha. Então, olha lá nossas ferramentas. Também tem várias coisas interessantes. Perfeito. 12ª questão. Quem teve, né? Quem teve hemorragia grave diagnosticada em 2022 pode fazer declarações retroativas dos últimos 5 anos, considerando os rendimentos como isentos só a partir do diagnóstico. Bom, entendo que é a partir do diagnóstico, né? E tem duas situações. Uma coisa é a partir do diagnóstico. Se o teu diagnóstico foi de 5, 6 anos atrás, você pode fazer nos últimos 5 anos. Mesmo que você tenha dado a entrada só agora no pedido de isenção. Aí você teria que, de fato, retificar as declarações para trás, né? Uma coisa é o pedido, né? O pedido foi feito em 2022. Outra coisa é o diagnóstico. Foi diagnosticado em 2000. Se foi em 2022, você não pode pedir para trás. Agora, se foi diagnosticada bem há 4 anos, 5 anos atrás, e o seu pedido foi agora recente, aí nesse caso você pode voltar para trás desde o período do diagnóstico. Tem mais uma aqui. Fundo Naval para aposentados com mais de 65 anos. Deve ser declarado de que forma? Pois vi que é possível utilizar planos odontológicos e outros de utilizar dentro do CNPJ do Fundo Naval. Sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso, agora eu não bati. Aí vamos... lembrando que essas questões a gente vai comunicar e detalhar melhor e responder, né? Eu nunca vi essa situação de fundo naval, peço desculpa, mas tem coisas que realmente pode ser que seja muito específico, né? E tem outra questão aqui, uma pessoa que veio a falecer no começo de 2022, porém não recebeu e nem teve nada que tivesse obrigado a declarar, por conta de ter declarado anteriormente com valores obrigatórios. A necessidade faleceu em 2022, porém não recebeu e nem teve. Se ele não tem que declarar, se não tem nenhum bem, se não tem renda e nem tem bens, então ele não precisa declarar, ok? Lembrando, pessoal, que nós temos artigos, agora vários artigos na Tax Prático, sobre imposto de renda, sobre o MEI, muitas dúvidas. A gente fez um material sobre o MEI que tem 6 exemplos, né, de situações com o MEI. Né? Temos todas as regras novas, né? Pouca coisa mudou esse ano, não teve grandes mudanças, foram algumas que a gente comentamos aqui. E também é importante dizer para vocês que essa live vai ficar gravada e eu queria aí que o Orlando aí deixasse sua mensagem final, porque realmente o tempo está aqui estourado, mas adoramos, agradecemos ao público, né, inicialmente aqui, que foi muitas. Eu não esperava tantas perguntas, até tive que falar um pouco mais rápido aqui para poder responder, e vocês podem continuar, inclusive, mandando perguntas que a nossa equipe, e se for o caso, né, a gente pode fazer até um segundo momento, que eu acho que é quando vai vir mais dúvidas sobre esse tema. Isso. Pessoal, agradecer a todos, né? Pedir desculpa também se nós não pudemos atender todos. Como eu falei logo no começo, nós aqui estamos para ensinar e para aprender, né? Ninguém sabe tudo. E algumas situações que nós deixamos de responder, com certeza iremos responder através de nossa equipe. A Tax Prático agradece a todos vocês. Já passar informação para vocês que no próximo mês faremos uma live, até de uma forma mais diferente dessa daqui, né? E vamos ver se nós não vamos ter problema de som, de eco. E a gente vai fazer uma live, eu com o Daniel, para tratarmos sobre diversos assuntos mais polêmicos em relação ao Simples Nacional, especificamente ao Simples. Então,
A gente trocou essa ideia hoje, vamos já programar para o próximo mês e nós iremos divulgar na sequência, ok? Perfeito, pessoal, meu muito obrigado. Táxi Prático agradece ao professor Orlando, a audiência também. E, como falei, vai ficar gravada. Quem tiver dúvida pode depois estar vendo ou compartilhando com sua equipe, porque aqui hoje foi muito valioso, muitas informações interessantes, e a gente agradece. Um abraço, pessoal.